Bom dia, igreja. Bom dia, meu amado irmão. Você que está na sua casa, você que está aí no seu trabalho. Vamos começar mais uma EBD aqui na IPB Laranjeiras. Que o Senhor possa estar junto com você aí, aonde você estiver. Que você possa estar adorando ao Senhor também. Nós vamos louvar ao Senhor agora. Louve conosco. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia. Vamos louvar a Deus. Louve conosco. Aleluia. Glórias para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livra brilhar. O céu, a terra e o mar, e tudo que nele há, o adorarão e o confessarão. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos. Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Glórias para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livra brilhar. O céu e a terra, aleluia. O céu, a terra e o mar, e tudo, aleluia. E tudo que nele há, o adorarão e o confessarão. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos. Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Que todo joelho se dobre e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Pai, louvamos o Teu santo nome nesta manhã e nos alegramos, Pai, pelo privilégio de poder Te louvar, de poder Te adorar e Te bendizer, Deus. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração como cheiro suave diante do Teu altar, Pai. Que possamos aprender mais da Tua palavra nesse dia, Deus. Pai, que possamos aprender do Senhor a cada dia mais, Pai. Muito obrigado por esse privilégio. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, você que está em casa, acompanhando aí talvez na televisão, ou no celular, ou no iPad. O importante é que você está aí nos acompanhando. Essa é a terceira edição que nós estamos oferecendo através das redes sociais. A nossa escola dominical hoje tem sido apresentada de maneira muito especial e diferente. Estamos acostumados a estar aqui presencialmente, mas devido ao coronavírus,
A gente está tendo que ficar nas nossas casas por prevenção e precaução, e nós somos movidos por um amor a você que está em casa. Nós saímos das nossas casas, viemos aqui, Ministério de Louvor, grupo de multimídia, a equipe de som da nossa igreja, pessoal da projeção, todo mundo, nós, equipe pastoral, nós viemos aqui para poder oferecer a você a palavra do Senhor, porque a gente sabe que nesse momento o que nos fortalece é a palavra do Senhor. Nós podemos aqui trazer, e nós já trouxemos, a primeira edição foi uma palavra do reverendo Jonatas e o Michel. Na segunda edição nós trouxemos aqui uma palavra de ânimo e de fé, mas também trouxemos junto a uma médica, a doutora Simone, e também uma professora, a Regis, que é membro aqui da nossa igreja, para poder trazer orientação. Se nós estamos em escola é o local onde nós podemos passar orientação, e por isso foi importante para a gente passar a orientação aos nossos irmãos de como que a nossa igreja está procedendo de maneira séria, de maneira em que nós queremos orientar e trazer essa informação a todos os irmãos. Hoje eu queria trazer aqui uma palavra, e hoje o pastor Jonatas vai falar um pouco para a gente como é que vão ser distribuídas as nossas salas, as nossas classes, e a gente sabe o quanto é importante a palavra de Deus para este momento. A gente tem ouvido discursos de líderes mundiais, dos líderes das maiores potências do mundo, e que não têm trazido conforto nem consolo aos nossos corações. Mas nós temos a palavra que traz conforto, consolo e ânimo ao coração de todos, inclusive para os maiores líderes das grandes potências, e para todos os países, para todos os estados e para todas as cidades. Eu quero ler com você o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Você pode abrir aí na sua sala. Aí você vai me dizer: pastor, tem problema acompanhar a escola dominical de bermuda? Meu irmão, fique à vontade. Sinta-se como se você estivesse na sua própria casa, certo? Sentado no sofá. Mas eu quero só pedir você para poder pegar uma caneta depois, um papel, para que você possa anotar tudo que será ensinado, para que você possa guardar, não apenas para você, mas para todas as pessoas que convivem com você. Que essa palavra que você aprendeu hoje na escola dominical, você possa transmitir a outras pessoas. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 30, diz assim: correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Convidou Filipe a subir e a sentar-se junto com ele, e passaram então a ler as Escrituras. Esse texto é o texto de Filipe e eunuco. Filipe faz uma pergunta crucial ao eunuco: entendes o que você está lendo? E a resposta dele foi: como é que eu vou entender se não tem ninguém que me explique? A escola dominical tem este papel importante na nossa vida, e eu digo que é na vida de todos, a começar desde o berçário. E nós temos uma classe muito especial, que é o nosso berçário, onde estão os nossos pequeninos. Desde lá, nós sabemos que todo o departamento infantil da nossa igreja, na área de ensino, todo o trabalho que nós realizamos aqui na igreja, não é para entreter as nossas crianças, enquanto os adultos estão aqui aprendendo. Lá no departamento infantil, as crianças aprendem da palavra do Senhor. Os nossos adolescentes aprendem da palavra do Senhor. Os nossos jovens aprendem da palavra do Senhor. E também os nossos adultos. Porque aqui é a maior e a melhor escola do mundo. É a escola bíblica dominical.
É o lugar onde a gente tem de tirar as nossas dúvidas. É o lugar que nós temos para poder aprofundar o nosso conhecimento nas Escrituras. E nós sabemos o quanto é importante o conhecimento das Escrituras e o quanto é importante a nossa disposição de colocar o que nós aprendemos em prática. Aqui, o eunuco ele descobre uma grande verdade. Ele ouve falar a respeito de uma mensagem messiânica. E ele descobre então que esse Messias já havia nascido. Esse Messias já havia se entregue por cada um de nós, inclusive pela vida dele. Ele se entregou pela vida do eunuco, pela minha vida e pela sua vida. E depois que ele descobre e ele entende o porquê das Escrituras e a quem a Escritura estava se referindo, ele fica maravilhado. E ele então volta para casa com a mensagem do Evangelho, a mensagem libertadora, a mensagem consoladora, a mensagem animadora de um Jesus que veio, mas com Jesus, esse mesmo Jesus, ele há de voltar para buscar a sua igreja. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um tempo de grande crescimento espiritual, de um aprofundamento do conhecimento da palavra de Deus. Que você seja fortalecido por esta palavra e que Deus abençoe a sua família. Hoje você vai aprender. Amanhã que você pergunte às pessoas: vocês estão entendendo o que vocês estão lendo? E que nós nos tornemos Filipes na sociedade em que nós vivemos, que possamos explicar e ensinar e anunciar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero passar agora a palavra ao reverendo Jonatas. Ele vai trazer uma palavra para a gente de orientação, de como as classes estão sendo distribuídas, como é que serão oferecidos a cada aula, e logo após ele estará orando e impetrando a bênção sobre as nossas vidas. Que Deus... Bom dia, irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui em Escola Dominical. A você na sua casa, aprendendo também da Palavra de Deus. Isso é um privilégio muito grande. E hoje nós temos o prazer de comunicar que as salas estarão em pleno funcionamento. Ou seja, as crianças vão ter a sua escola bíblica dominical hoje às 15 horas. Né? Então você pode colocar o seu filho, sua filha para ir aprendendo mais da Palavra de Deus, junto com outras crianças que estarão também online, aprendendo juntas. A nossa classe de jovens, nossa classe de adolescentes, a nossa classe de casais e a classe de teologia, cada uma dessas classes, os professores já comunicaram aos seus respectivos alunos os aplicativos que serão transmitidas as aulas. Então, acompanhe aí, você vai poder acessar o link, participar junto da aula, dando a sua contribuição também, aprendendo da Palavra de Deus. A única classe que estará em funcionamento aqui agora no YouTube ou no Facebook aí, sendo transmitida, será a classe de vida cristã. Então, você que faz parte dessa turma, participe aqui com os nossos irmãos e irmãs, aprendendo muito mais da Palavra de Deus. E é isso, nós vamos orar, vamos falar com o nosso Deus e que Ele abençoe você no seu aprendizado aí. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado por mais essa oportunidade que nós temos de conversar a respeito do Senhor, a realidade que é termos a presença do Senhor nas nossas vidas, o aprendizado que nós temos a partir daquilo que o Senhor deixou registrado para nós na Tua Palavra. É com muita gratidão, Deus, que nós percebemos e enxergamos que o Senhor se faz presente no nosso meio, ministrando as nossas vidas, aos nossos corações, através do Teu Santo Espírito. Que a Tua Palavra seja ministrada a cada coração aqui, Deus. Que o Senhor possa mover no meio de cada família, em cada lar aqui, disseminando, Deus, a Tua Palavra que é a verdade, a Tua Palavra que transmite um amor genuíno, porque o Senhor é amor. Muito obrigado, Deus, por termos essa oportunidade de aprender mais do Senhor. E assim oramos, Deus, para que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as consolações, a comunhão do Espírito Santo do Senhor, esteja sobre a vida de cada família aqui representada, não só hoje, mas para todo sempre. Assim oramos. Amém e amém. Deus te abençoe. Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui, para
recomeçamos as nossas aulas da escola dominical, né, de uma maneira diferente. Não vamos mais poder estarmos juntos, pessoalmente, pelo menos por esse tempo, mas a palavra de Deus não pode deixar de ser estudada, não podemos deixar de meditar nela. E a nossa igreja não tem parado, os irmãos têm acompanhado pelas redes sociais aí o quanto que a nossa igreja tem trabalhado, independente desse isolamento, né? A gente está vivendo num mundo conturbado, né? Um cenário de bastante insegurança, pessoas com muito medo, né? E a gente está tendo que se cuidar, mantendo esse isolamento social. Mas isolamento social não quer dizer que temos que deixar de ter comunhão entre os irmãos e deixar de estarmos estudando a palavra. Então a nossa igreja, através da sua liderança, resolveu tentar retomar os trabalhos de uma forma diferente. Graças a Deus que nós temos essa ferramenta hoje, né, que é a internet, que são os contatos virtuais, né? E aí a gente pode, independente da situação, ainda continuar nos comunicando e aprendendo e nos ajudando uns aos outros. Então, a nossa liderança resolveu tomar novamente o uso da escola dominical, adotando os temas que a gente já vem tratando. Nós vamos estar retomando o estudo da nossa revista. Eu não consegui ter tempo essa semana de poder olhar como é que funciona a questão daqueles programas de live ao vivo, né? Mas eu penso que para os próximos estudos, de repente os irmãos que vão dar os próximos estudos podem vir a utilizar este meio, né? Eu tive uma semana bastante agitada. Na verdade, eu estou trabalhando normal, a minha vida não mudou muito, vamos dizer assim, exceto a questão de não estar podendo estar saindo, passeando, mas a questão de trabalho, estou trabalhando até mais. Então ficou difícil essa semana de poder ver alguma coisa, então a gente optou por estar gravando a nossa lição, mas espero que Deus realmente possa falar ao seu coração como falou ao meu. A gente não vai ter aquela interação gostosa que a gente tem, a nossa sala é uma sala bastante participativa, eu aprendo muito com os irmãos, mas dessa vez está sendo gravado, mas eu espero que Deus assim possa estar nos abençoando nesta manhã em que vamos estar estudando a palavra do nosso Deus. Nós estamos na lição número 8, né? A nossa revista tem tratado de um assunto que acho que hoje principalmente é muito importante, né? Que é a questão da graça. É a graça de Deus que nos sustenta. É através da graça de Deus que estamos onde é que nós estamos até hoje. É pela graça de Deus que somos salvos. Não é por nada que fazemos ou por nada que venhamos a conquistar, mas sim a graça de Deus. E aí a graça de Deus nos impulsiona a ter um comportamento que venha buscar agradar o nosso Deus. Mas se não fosse pela graça, se fosse depender de nós, dependesse de nós buscarmos a Deus, infelizmente não seria isso. Isso a gente vai aprender um pouco nessa lição em relação à questão do pecado. Antes da gente iniciar a nossa lição, eu queria fazer uma oração com os irmãos, né, pedindo a Deus que abra a nossa mente para entender a sua palavra, que fale ao nosso coração. Pedir a Deus que também venha estar nos sustentando neste momento conturbado que o mundo tem passado, que a gente possa entender que a gente, no momento, talvez não compreenda, mas que Deus tem um propósito em todas as ações que Ele tem, né, e que tudo que Ele faz coopera para o bem daqueles que o amam e temem a Ele. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Senhor, Deus, por este dia. Louvamos a Deus por podermos estudar a Tua Palavra. Louvamos a Deus que apesar, Deus, deste isolamento social, a Deus, não deixamos de ter comunhão com os irmãos, ó Pai. E também não deixamos, ó Deus, de poder estar aprendendo mais de Ti. Que pedimos, ó Deus, que neste momento que o mundo tem passado por um período conturbado, de insegurança, às vezes de angústia, de ansiedade, de medo, que o Senhor tome conta, Senhor, dos Teus servos, que
o Senhor dê aos seus servos, ó Deus, a confiança, o conforto, o descanso no Senhor, sabendo que o Senhor está no controle de tudo e que nada acontece conosco que não seja propósito do Senhor, ó Pai. Venha ser com as pessoas, ó Deus, que estão à frente, ó Deus, no dia a dia no seu trabalho, ó Deus, as pessoas da área da saúde, as pessoas que fazem transporte, aquelas pessoas que não puderam fazer esse isolamento, estão tendo que trabalhar, daquelas atividades essenciais, que o Senhor possa estar guardando a cada um e abençoando, Pai. Venha ser com aquelas famílias que têm sofrido neste momento, ó Deus, por algum ente querido que está enfermo, ou por alguma perda de algum ente, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga conforto, que o Senhor traga consolo. Tu és Deus de misericórdia, Tu conheces as nossas ansiedades, os nossos desejos, pois nós te pedimos em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração e acalme a nossa alma, Pai. Fala nessa manhã aos nossos corações através da Tua palavra, nos dê entendimento, abra o nosso coração, ó Deus, e faça, ó Deus, morada em nossas vidas, ó Pai. Que possamos realmente, a cada dia, ó Deus, estar buscando santificar a nossa vida e viver conforme a Tua vontade. Obrigado por tudo, nós choramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, a nossa lição 8 fala sobre a graça triunfa sobre os nossos pecados. O texto base que a lição está baseada é o texto de 1 João 3, de 3 a 6. Mas antes da gente ler o nosso texto, vamos conversar um pouquinho a respeito do tema. E o primeiro ponto que eu levantei aqui é em relação à questão de definição do que é pecado. E aí eu fui checar lá no meio, vamos dizer, no meio secular, fora da Bíblia, o que por exemplo, a Wikipédia diz o que é pecado. A Wikipédia diz que o pecado é o termo comumente utilizado em contexto religioso para descrever qualquer desobediência à vontade de Deus, em especial qualquer desconsideração deliberada de leis divinas. No hebraico e no grego comum, as formas verbais significam errar, no sentido de errar ou não atingir um alvo, um ideal ou um padrão. Quer dizer, a Wikipédia diz basicamente que pecado é desobedecer a Deus, é não cumprir as suas leis, e aí quando ele coloca a questão do verbo hebraico e grego, quer dizer que você errou, você não atingiu um alvo, você não atingiu o que é um ideal, você não atingiu o que é um padrão. Essa é a definição, vamos dizer, secular de pecado. Mas a Bíblia também tem a definição de pecado que está lá em 1 João 3,4, que está dentro do texto básico que a gente tem na lição, que diz o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. A palavra de Deus também, como no texto da Wikipédia, diz que pecado é o quê? Transgredir a lei de Deus. É você ter atitudes que não agradam a Deus, ter atitudes que vão contra a vontade de Deus. Aquela pessoa que pratica aquilo que simplesmente o que ela acha que é o certo. E aí o pecado ele tem consequências na vida do homem. O pecado causa coisas na vida do homem e dentre essas consequências do pecado existe a consequência de que o pecado nos separa de Deus. Deus abomina o pecado. Deus não suporta o pecado. E lá em Isaías 59:2 diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem de vós e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Quer dizer, uma das consequências do pecado é que ele nos separa de Deus. Nós não conseguimos nos chegar a Deus em pecado. Uma outra consequência do pecado é a questão da dor, da angústia. O pecado ele causa sofrimento àquele que o pratica, quando esse reconhece realmente que está cometendo um pecado. Lá no Salmo 32:3, Davi diz o seguinte: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Davi havia cometido um pecado que não tinha sido confessado ainda a Deus. Ele não tinha ainda chegado a Deus e falado que tinha errado. E com isso, o que Davi diz? Que os ossos deles envelheceram. Envelheceram porque o corpo dele gemia. Ele sofria. Ele tinha uma angústia física, uma angústia de alma. E o pecado causa isso. O pecado causa angústia, causa sofrimento.
o pecado nos separa de Deus. E a consequência maior e mais grave do pecado é que o pecado gera morte. A palavra de Deus em Romanos 6:23 nos diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o pecado, ele nos separa de Deus, o pecado nos causa angústia, nos traz sofrimento, e o pecado gera morte. Só que há a solução para a questão do pecado, há a solução para a questão da morte. O próprio Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, dom gratuito é o quê? É a graça. Nós não estamos estudando graça. Graça não é aquilo que nós recebemos sem merecer. Então, o dom gratuito de Deus, quer dizer, a graça de Deus, é a vida eterna, que é alcançada através de quem? Através de Jesus Cristo. O texto diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, existe o pecado, né? O pecado ele está presente na vida do homem. Mas quando a graça de Deus o alcança, esse pecado já não tem mais domínio sobre o homem, né? A gente consegue fugir e escapar da morte através do reconhecimento de Jesus Cristo como Senhor. Só que as pessoas que ainda não tiveram um novo nascimento, aqueles que ainda não são nascidos de Deus, eles não conseguem se libertar da prática do pecado. Isso faz parte da natureza humana. A natureza humana ela tem uma inclinação à rebeldia contra Deus. E essas pessoas elas vivem presas ao pecado. Todo descendente de Adão e Eva herdou o pecado da carne, que é a tendência e a inclinação de querer fazer a sua própria vontade em detrimento da vontade de Deus. Romanos 7,18 nos diz que Paulo descreve um pouco a respeito dessa tendência que nós como seres humanos temos de querer fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus, que é em função desse pecado da carne que foi herdado dos nossos pais, né? Em Romanos 7,18 ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. O que Paulo está dizendo aqui? Ele reconhece que não tem nada de bom, né? Ele bota aqui: na minha carne não habita bem nenhum. O querer está nele, mas ele não consegue praticá-lo. E isso é em função o quê? Em função dessa herança que a gente tem, essa tendência que o ser humano tem de satisfazer os seus próprios desejos. E isso é percebido também lá em Tiago 1,14, né, quando a gente é tentado. Em Tiago 1,14 diz o seguinte: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Quer dizer, a tentação é através da própria cobiça. Então, quando nós somos tentados, o que está se manifestando ali? É aquela herança, aquela inclinação que o próprio ser humano já tem do pecado. Mas existe uma solução para isso. E isso acontece na vida daqueles nascidos de Deus, né, os que foram resgatados pela sua graça, ao contrário do homem que não é nascido de Deus, aquele homem que não consegue fugir do pecado, que está preso ao pecado, que o pecado tem domínio sobre a sua vida. Quando nós somos restaurados, quando Jesus nos alcança, quando Deus, através da sua graça infinita, nos restaura, ele nos capacita a rejeitar o pecado. Ele nos capacita a buscar, a viver as coisas santas do Senhor. Ele nos liberta, né? Por quê? Porque Cristo venceu para nos dar vida eterna. É através de Cristo, não é através das nossas atitudes, não é através da minha força, mas é através de Cristo. Em Romanos 6,22 diz: agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então ele está dizendo o quê? Agora, porém, libertos do pecado. Aqueles que foram resgatados, eles estão libertos do pecado, foram transformados em servos de Deus. O que o servo faz? O servo quer agradar o seu Senhor, né? Tende o vosso fruto para a santificação.
você foi salvo e automaticamente você ficou livre de pecado? Não, você ficou livre do pecado, mas você continua sendo um pecador. Só que você vai buscar viver em santificação. É um processo em que, enquanto nós estivermos vivos, enquanto não chegarmos ao céu, a gente vai estar vivendo isso. Né? A busca de santificação, quer dizer, buscar viver sem pecado, buscar agradar ao nosso Deus. E aí o texto termina, e por fim, a vida eterna. Que aí realmente, quando estivermos na vida eterna, estaremos realmente aí livres e libertos do pecado para sempre. Mas embora aí, vivendo aqui, né, o ser humano, aquele homem resgatado, ele ainda continua tendo uma inclinação para o pecado, nós precisamos ter a consciência de que o pecado não tem domínio sobre nós. Né? Nós vivemos ainda num mundo de pecado, vivemos ainda como pecadores, só que agora somos pecadores regenerados. E aí em Romanos 6, de 12 a 14, diz o seguinte: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então nós precisamos ter essa consciência. Nós somos pecadores, mas o pecado não tem domínio sobre nós. Romanos deixa claro isso. Ele diz que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. É a graça triunfando sobre o pecado. Então a gente precisa ter essa consciência. Somos pecadores? Sim. Vivemos num mundo que há pecado? Sim. Né? Vamos acontecer de pecar? Sim. Só que não vamos viver em pecado. Aquelas pessoas que não têm a Cristo vivem em pecado, não têm essa consciência, como a gente falou. Mas a palavra de Deus nos deixa claro que aqueles que são regenerados, né, o pecado não tem domínio mais sobre eles. Né? Por quê? Porque Cristo venceu o pecado em nosso lugar. E aí, vamos ler o nosso texto. Né? Vamos entrar agora efetivamente na nossa lição. Texto base de 1 João 3, de 3 a 6. Eu vou ler do 1 ao 6, que eu gostei mais de ler toda a passagem, e os irmãos acompanhem. Quem quiser, abra a sua palavra e acompanhe conosco. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. A si mesmo se purifica todo o que nele tem a esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Bom, o texto base da nossa lição, ele está na primeira carta de João. Essa carta ela tem um objetivo claro. Né? João ele escreveu o Evangelho, escreveu as cartas de João, escreveu o Apocalipse. O Evangelho de João ele tinha um objetivo claro, que era fazer com que o homem ele cresce que Jesus era o Cristo e que ele fosse salvo. Lá em João 20, 31, está claro esse objetivo quando diz o seguinte: estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Quer dizer, João está dizendo o seguinte: olha, o que está relatado no livro de João, ele foi registrado para que você creia que Jesus é o Cristo, que é o Filho de Deus. E você crendo nisso, você vai ter vida. Vida através do nome de Jesus. João registrou lá, nós estudamos o livro de João, na nossa sala, em que nós estudamos registro de 7 milagres que Jesus fez e também 7 passagens em que Jesus usa a afirmação do eu sou
que foi usado no Velho Testamento quando Deus se anunciava como eu sou, né? Foram sete milagres e 7 afirmações de eu sou no livro de João, com o objetivo de as pessoas entendessem e crescem que Jesus Cristo era o Senhor e que através de acreditar, os homens fossem alcançados e tivessem vida. Na primeira carta de João, ela também tem um objetivo claro, só que agora não é mais um objetivo de salvação do homem, mas sim um objetivo de tratar aqueles que já são salvos, né? Na carta de João, o objetivo é fazer com que aqueles que são salvos, eles possam ter certeza de sua salvação, para que você não fique, hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou salvo, eu errei hoje e perdi minha salvação. O objetivo dessa carta, na verdade, é que o salvo, que o regenerado, ele tenha essa certeza e que ele consiga aferir, né, realmente essa sua certeza. É como se fosse um termômetro em que são relatadas atitudes daqueles que são regenerados e que, através dessas atitudes, você consegue saber realmente se você está um verdadeiro salvo, vamos dizer assim, ou se você está se enganando, né? As atitudes que são relatadas no livro na primeira carta de João leva a esse entendimento. E isso está claro lá em 1 João 5,13, né? 1 João 5,13, se irmãos quiserem conferir, que diz o seguinte: João diz: essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Quer dizer, ele está escrevendo as coisas na carta de João, na primeira carta, dizendo o seguinte: olha, eu escrevi isso, é para que vocês saibam que vocês tendes a vida eterna. Vocês têm a vida eterna. Não está dizendo vocês vão ter a vida eterna, vocês tiveram a vida eterna, mas vocês têm a vida eterna. Tende a vida eterna? Quem tem? Aqueles que creram no nome de Jesus, né? E essa carta ela tem 3 aspectos básicos para a questão de aferir em relação à nossa salvação, né? Um aspecto que são 3 aspectos, eu vou citar eles, mas a nossa lição trata de um desses 3 aspectos. O primeiro aspecto é a questão doutrinária. Ele trata em relação à questão do que você crê, né? Ele diz o seguinte: você tem a salvação se você crê realmente que Jesus é o Cristo de Deus. Um segundo aspecto que a carta trata é a questão social, né? É o relacionamento que você tem com as pessoas que vivem ao seu redor, com o seu próximo, em que existe até o texto que diz: como é que você diz que ama a Deus se você não ama o seu próximo a quem vê, e diz que ama a Deus a quem não vê? Esse é um aspecto também do regenerado, ele tem que ter amor ao seu próximo. E o terceiro aspecto é a questão moral. O que é a questão moral? É a questão de obediência a Deus, né, e reconhecimento do que Deus fez por ele, e por isso ele quer obedecer. A nossa lição ela trata praticamente dessa questão, né? Quais são as atitudes que você tem que realmente provam ou confirmam, na verdade, que você realmente é um resgatado do Senhor. E aí em 1 João 2,4 diz o seguinte: aquele que diz eu o conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Quer dizer, se a pessoa diz que é salva, que crê em Jesus Cristo, né, mas não guarda os mandamentos dele, ele é mentiroso. Ele está se enganando. E é disso que a nossa lição vai tratar um pouco a respeito desse tema. Bom, vamos entrar especificamente na nossa lição, né? Lutar contra o pecado e vencê-lo é uma das marcas mais fundamentais do novo homem, criado à imagem de Cristo. Apesar de viver o confronto entre a sua natureza e a nova criatura que ele se tornou, sua confiança está que Cristo veio para lhe garantir a vitória sobre o pecado e purificá-lo de toda injustiça. Quer dizer, a luta contra o pecado vai existir, né? Isso não vai deixar de acontecer em nossas vidas. O que acontece em relação ao novo homem, né, é que ele é capaz de vencê-lo, né? Ele é capaz de vencê-lo, por quê? Porque ele confia em Cristo, porque Cristo já venceu o pecado. Em 1 João 3,3 nos diz: e a si mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança, assim como ele é puro. O
que o texto quer dizer? Ele si mesmo se purifica. Aquele que tem o quê? Tem a esperança de ser como Cristo. E Cristo é puro, né? Por isso que diz que ele a si mesmo se purifica. Em Hebreus 4, 14 a 16 também nos diz o seguinte. Hebreus 4, 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que o texto está dizendo? Que Jesus, o Filho de Deus, é o grande sumo sacerdote, penetrou aos céus, quer dizer, ressuscitou, está aos céus, à destra de Deus, né? E ele é o sumo sacerdote que se compadece de nossas fraquezas, né? Nós não somos fortes, né? A nossa força subsiste na graça de Deus nas nossas vidas. E Jesus, ele foi tentado, né? A nossa semelhança, ele foi tentado, só que ele não pecou. E isso garante com que o homem regenerado possa confiar, né, e se achegar ao trono da graça e receber misericórdia em ocasião oportuna, né? Quando nós pecamos, quando nós erramos, nós temos a quem socorrer, a quem recorrer, né? Temos como recorrer a Jesus. Em Romanos 8 também, de 1 a 2, diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quer dizer, não tem condenação para aqueles que já aceitaram a Cristo. Por quê? Porque já estão libertos do pecado. Só que aí a gente não pode entrar naquela questão que muitos colocam: então se a graça me alcançou, se eu estou livre do pecado, eu posso viver de qualquer jeito, que não tem consequência e pronto. Não é assim, né? O cristão, aquele regenerado, ele passa a ter o desejo de viver sem pecado. Ele peca, mas o desejo nele é de viver sem pecado, é de viver como Cristo. Por quê? Porque ele não quer desagradar a Deus, né? O Deus que livrou a sua alma do inferno, que o salvou, né? Ele não quer, ele não tem prazer mais no pecado, né? Ele quer ter a atitude de evitar o pecado como não somente obediência, mas também gratidão, né? Reconhecimento pelo amor de Deus, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Então essa história de que a graça me alcança, eu posso viver do jeito que eu quero, não existe, né? A pessoa, quando ela é regenerada, ela não quer viver por pecado. Em Romanos 6, de 1 a 4, diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Então, o cristão regenerado, ele vai ter prazer em pecar? Romanos diz lá: que diremos, pois? Vou permanecer no pecado? Não vou permanecer no pecado. Por quê? Porque o nosso velho homem, ele foi sepultado, né? Fomos ressuscitados, né, dessa morte espiritual para a glória do Pai. Para quê? O texto diz: para que andemos em novidade de vida. Então, aquele que peca, não peque mais, né? Procure não pecar. Isso é uma das características, e aí que a gente fala que a carta de João, ela tem como um termômetro. Aquele regenerado, ele não vai querer pecar. Quando ele peca, ele tem angústia, ele entristece, ele recorre ao Pai, né? Então, e consegue vitória através de Jesus Cristo, não através das nossas atitudes, né? A graça, ela nos faz nascer de novo, ela nos transforma em novas criaturas, né? Os filhos de Deus são novas criaturas, a imagem de Cristo, não vivem na servidão do pecado. 1 João 3,9 nos diz o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus
não pratica o pecado, pois a sua semente reside nele. A semente de quem? A semente de Deus. Não pode praticar o pecado porque é nascido de Deus. Então, se você é regenerado, se a graça de Deus te alcançou, você não tem prazer no pecado, você não vai viver no pecado, né? E você não vive no pecado e vence o pecado por quê? Porque Cristo satisfez a lei completamente e aniquilou o pecado. Em Hebreus 9, 24 a 26, nos diz o seguinte: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Quer dizer, o pecado foi aniquilado através de Jesus Cristo uma única vez. Ele se manifestou uma única vez, se entregou, se sacrificou por nós e com isso acabou com o domínio do pecado sobre a nossa vida. A graça também faz com que a gente triunfe sobre os nossos pecados, os nossos desejos mais pecaminosos. Quem conheceu Jesus tem uma vida transformada, né? Ele não pode continuar na prática do pecado, como a gente já falou inúmeras vezes. Se ele continua é porque ele ainda não conheceu verdadeiramente a Jesus, né? Não entendeu e não o reconheceu realmente como seu Senhor. 1 João 3,6 nos diz o seguinte: todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Também 1 João 2,6 diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Quer dizer, aquele que aceitou a Jesus, tem ele como Senhor e Salvador, não vai viver no pecado. Ele vai querer viver como Cristo. Ele vai querer seguir o exemplo de Cristo, né? 1 João 2,6 diz: ele deve andar como ele andou, como Jesus andou. E a graça também nos dá vitória definitiva sobre os pecados. O pecado se torna algo que não é natural na vida do cristão. Mesmo que ele viva pecando, ele luta para rejeitar a prática do pecado. E a sua vitória só é possível através de Jesus Cristo, que venceu o pecado por nós. Mas se porventura pecarmos, porque vamos pecar, né? Porque, como a gente falou anteriormente, nós só vamos deixar o pecado por completo, sermos libertos definitivamente do pecado, somente na vida eterna. Enquanto estivermos aqui, a gente vai acontecer de pecarmos, né? Nós temos que tentar lutar, né? Evitar, mas vai acontecer de pecarmos, né? Só que quando nós pecamos, o que acontece? Nós temos um advogado para nos defender, um advogado para nos libertar e nos perdoar dos pecados. Em 1 João 2,12 diz o seguinte: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Quer dizer, os nossos pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Também 1 João 2, de 1 a 2, diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Quer dizer, filhinhos, escreva essas coisas para que você não peque, né? Nós não devemos procurar o pecado, fazer o pecado, nós devemos fugir do pecado, lutar contra o pecado. Só que se todavia pecarmos, porque realmente a nossa natureza humana é fraca, a nossa força só vem através de Deus, nós temos um advogado, né? O Espírito Santo vai nos incomodar, e aí nós temos que confessar o nosso pecado, levar a nossa confissão ao nosso advogado Jesus, e que ele assim vai nos perdoar os nossos pecados. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Por quê? Porque ele é a propiciação pelos nossos pecados. E em Hebreus 2, 17 e 18 também diz o seguinte: por isso mesmo, convia que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo.
pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Quer dizer, Jesus veio, Jesus sofreu, Jesus foi tentado, só que Jesus venceu o pecado. E isso faz com que ele possa nos socorrer. Isso diz, o texto diz, pois tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Nós somos tentados. E o nosso socorro está em Jesus Cristo. Por isso que a graça triunfa sobre o nosso pecado. Né? Não são as nossas atitudes, não são as nossas forças, mas é a graça, é o reconhecimento de Cristo em nossas vidas, que Ele venceu o pecado e que através dele nós também podemos vencer o pecado. Para fechar a nossa lição, o que a gente compreende em relação ao que nós olhamos e lemos até agora da Palavra de Deus? Eu digo que a Palavra de Deus por si só ela já satisfaz, já nos traz o entendimento claro. A gente poderia ler simplesmente os textos de Deus, aí já fala ao nosso coração. Mas concluindo, diz o seguinte: Cristo participou da nossa forma humana, de nossa existência, portanto ele sabe por experiência o que é lutar contra as tentações. Isso a gente vê lá em Mateus 4, quando Jesus foi tentado. Ele venceu por nós, portanto podemos vencer o pecado com ele. Nós podemos vencer o pecado? Podemos vencer o pecado. Por nós? Não. Nós conseguimos vencer o pecado somente através de Jesus Cristo, porque ele é que se entregou como propiciação pelos nossos pecados. É ele quem venceu o pecado, é ele quem venceu a morte, e nós também alcançamos vitória através do nosso refúgio, da nossa busca ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Espero que os irmãos possam ter entendido, que Deus possa ter falado ao coração dos irmãos como falou ao meu coração, né, que nós possamos entender que somos pecadores, nós somos pecadores regenerados, pecadores que buscam viver conforme a vontade de Deus. Vamos errar, mas nós temos um Salvador que nos sustenta, que nos socorre nestes momentos, e o que nós precisamos fazer é nos recorrer nele, correr para ele, pedir misericórdia, pedir que ele nos dê força, que ele nos sustente, nos alimentar da palavra para entender qual é a vontade de Deus, e assim que nós possamos viver essa vida de maneira agradável ao nosso Deus. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos realmente a cada dia estar buscando conhecer a vontade de Deus, que possamos vir a ter mais escolas dominicais, em breve possamos estar juntos, possamos estar nos abraçando, possamos estar nos sustentando pessoalmente, mas independente disso, né, nós possamos agora, neste momento, utilizar todos esses recursos virtuais que temos disponíveis para propagar a palavra do nosso Deus. Né? Que Deus possa trazer paz ao seu coração, se você tem passado por algum momento de aflição, de angústia, que Deus possa te abençoar, né? Que Deus possa te trazer resposta às suas ansiedades e acalmar o seu coração. Nós estamos à disposição dos irmãos, se os irmãos quiserem comentar alguma coisa, pode nos chamar pelo telefone, pelas redes sociais, né? Podemos estar discutindo, quem sabe nas próximas lições vamos ter uma live em que todos poderão interagir entre si, né? E que Deus realmente possa nos abençoar e nos dar um dia abençoado e cheio de paz e de alegria. Que possamos mais à noite no culto virtual nos encontrarmos novamente, né? E que Deus nos sustente e nos abençoe. Amém? Um bom dia para todos os irmãos e que a graça de Deus esteja sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias no decorrer desse dia e no decorrer da nossa vida. Amém.